18h01. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. 18h05 na Paraíba, os destaques principais do programa de hoje. Esquenta o clima para o 7 de setembro. Há quem defenda uma força contra PMs do Ceará se houver adesão ao movimento. Sobre o aumento de preços dos produtos no Brasil, o ministro Paulo Guedes diz que não adianta ficar sentado chorando. Presidente do Supremo volta a falar em ditadura e bota lenha na fogueira na briga com o Palácio do Planalto. Banho de sangue. Aeroporto de Cabul, no Afeganistão, vira inferno após atentados, com cerca de 80 mortos, entre eles cerca de 15 norte-americanos. O Cidade em Revista já está no seu celular, seu tablet, seu computador, nas principais plataformas digitais e nas rádios Camisa 10 e Sertão FM. São 6h06 na Paraíba. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico,
autêntico e a família na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Decoração, presentes, utilidades e muito mais. É no setor de Home Gift do Ideal. Sapato Felicelli de R$ 149,90 por R$ 119,90. Bolsa de praia de R$ 24,90 por R$ 19,90. Bolsa Tio Bag de R$ 45,90 por R$ 36,90. Vestido longo India Fashion de R$ 79,90 por R$ 64,90. Calcinha alta Malve de R$ 29,90 por R$ 23,90. Calcinha boxe Malve de R$ 26,90 por R$ 21,90. Ideal Home Gift, no piso superior do Supermercado Ideal da Conceição. Campeão de acessos, inimigo de fake news, sempre atualizado. A partir das primeiras horas do dia, camisa10.net.br. A notícia checada, fundamentada. camisa10.net.br. Acesse e repasse aos seus contatos. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é zap, é o 99993-9440. 99993-9440. O Ideal Supermercado tem mais de meio século de contribuição para a economia dos paraibanos. São 3 lojas para melhor servir a quem mora em Campina Grande e região. Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, em frente ao Hospital Antônio Targino, o Lojão do Ponto de 100 Réis e agora a nova loja da Duque de Caxias ao lado da Feira da Prata. Faça a sua feira, as suas compras nos supermercados Ideal e economize de verdade. Supermercados Ideal, economia total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Dejalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Dejalminha, 3341-3727. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 99971-4048. 99971-4048. 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Boa noite, minha gente. Boa noite, meus amigos. Saudações, minhas amigas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim. Espero que o dia tenha sido proveitoso e que possamos renovar as energias durante a noite para continuar a batalha, continuar a luta no dia de amanhã. Eu faço já aqui alguns registros de amigos queridos que fazem contato conosco. Entre essas pessoas, o meu amigo Marcos Soares. Marcos está no Rio de Janeiro. Ele faz uma brincadeira aqui, Araújo Neto. Ele disse que gostou da foto que eu coloquei no perfil do WhatsApp e que eu estou cada vez mais parecido com Araújo Neto. Eu queria parecer com Araújo Neto em relação à conta bancária.
já me bastaria. Ficaria muito feliz que a conta de Araújo Neto, a conta do Tião Lima, essas contas são recheadas, a gente sabe. Marcos, um abraço para você. Outro registro que eu preciso fazer nesse instante é em relação ao estado de saúde do Dr. Rafael Holanda. Tem muitas informações desencontradas nas redes sociais, minha gente. Porque hoje as pessoas ouvem assim um galo cantar e muitas vezes não sabem onde foi que o galo cantou e dizem que foi no meu terreiro, no meu quintal, no seu quintal. E todo mundo se acha no direito de escrever aquilo que acha e aquilo que pensa e joga nas redes sociais, nos grupos e tudo mais. Eu ontem à noite vi um apelo da filha do doutor Rafael Holanda, acho que é Juliana Holanda, ela pedindo para que as pessoas deixassem de especular, de até maltratar a família num momento de tanta dor, de tanta expectativa, de tanto sofrimento, todos lutando, batalhando pela recuperação do doutor Rafael, e algumas pessoas ficam brincando nas redes sociais, brincando com a situação. O ser humano é uma coisa que a gente às vezes fica buscando a explicação e não encontra. Então, o que eu posso dizer a vocês de informação oficial é que a família estava estudando a possibilidade de levar o Dr. Rafael para São Paulo. Eu agora, nesse instante, Assis Amorim, às 18h13, eu não tenho ainda a confirmação se foi feita a remoção dele para São Paulo ou não. Agora, tudo mais que for dito aí nas redes sociais, então você não acredite, porque só as informações oficiais da família, da esposa, dos filhos, do doutor Luciano Holanda, que é irmão dele, é que a gente pode bater o martelo e dizer isso aqui é verdadeiro, procede. Infelizmente tem esse tipo de coisa. Pioram o estado da pessoa, às vezes melhoram, às vezes dizem que a pessoa morreu. Olha, é uma coisa, meu Deus do céu, não tem explicação. Quero também, no início desse nosso bate-papo, minha amiga Márcia Rodrigues, no Rio, Aloysio 10 anos, Derim, Sargento Letício, Hermano, meu amigo do Centro de Saúde, aqui do Catolé, Marivaldo, também no Catolé, Marcos Farias em Esperança, Emanuel Erivan, quem mais aqui? Germano Almeida, boa noite, Soldado Teixeira. Eu quero fazer também aqui, antes que esqueça, a citação de que hoje reencontrei uma pessoa que eu admiro muito, que é minha amiga. Primeiro eu sou amigo do pai dela e depois, em consequência, fiquei amigo também dessa mulher que eu vou citar aqui agora, pela qual meu amigo Marcos Farias, meu amigo Barbosa em Esperança, eu tenho o maior respeito, a maior admiração, o maior carinho, como eu tenho por todas as pessoas. Podem acreditar que isso que eu estou dizendo aqui não é da boca para fora, é verdadeiro. Às vezes me acham chato, esquisito, porque eu não fico o dia todo no telefone batendo papo. Eu não tenho tempo de estar no telefone conversando horas e horas. Meu negócio é rápido, como dizia Chicanise, é vapt e vupt. Seja direto, que eu também sou direto, não sei ficar conversando com qualquer pessoa durante muito tempo. Mande mensagem que eu podendo respondo. Agora, ligar para mim é perdido, que eu não converso, não tenho tempo para isso. Passo o dia todo trabalhando, mexendo com notícia para lá e para cá. Mas o que eu quero dizer a vocês é que hoje encontrei a doutora Tatiana Medeiros. Tenho certeza que muitos de vocês a conhecem. Tatiana é filha do meu amigo, doutor José Moisés de Medeiros. José Moisés foi meu urologista durante muito tempo. E através dele eu conheci Tatiana, que é ortopedista, muito antes de Tatiana inventar de ser candidata, inventar de entrar na política, nada. Eu conheci Tatiana guria, solteira ainda, menina. E depois, quando ela casou com Cassiano Doido, eu chamo de Cassiano Doido, Cassiano que é filho de Dona Raula Rama e de Manelzinho Pereira, aí eu fiquei mais próximo ainda, porque eu trabalhava com a família do ex-marido dela, e passei a ter mais proximidade, digamos, com Tatiana. E depois que ela entrou na política, muito mais, porque eu a entrevistei várias vezes e tive a oportunidade de conviver durante as campanhas, e principalmente eu fui ver quem de fato é Tatiana Medeiros quando eu precisei dela na doença do meu filho. Aí sim, aí eu vi quem era Tatiana, quando ela usou do seu conhecimento, do seu prestígio, para ligar para São Paulo, para marcar consulta para o meu filho, e para, na condição, naquela oportunidade de secretária municipal de saúde,
de Campina Grande, porque Tatiana tinha sido diretora-geral do SAMU, coordenadora do SAMU em Campina, e depois, na administração de Veneziano Vital do Rego, ela foi cuidar da Secretaria de Saúde. E ela usou todo o seu prestígio, os seus conhecimentos para facilitar a minha ida para São Paulo com o Adriano, meu filho, na época. E isso eu nunca esqueço. Como eu já disse a vocês, eu tenho todas as falhas, todos os defeitos do mundo, menos o da ingratidão. Esse eu não tenho. Aí encontrei minha amiga Tatiana hoje, uma vontade de dar um abraço nela bem arrochado, e ela disse que em mim também, mas a pandemia, vocês sabem, né? A gente se cumprimenta um pouco à distância, mas conversei com ela uns 10 minutos, procurei saber como anda o Dr. José Moisés, e fiquei muito feliz em saber também que ele está bem. Tatiana é uma mulher bonita, cheirosa, preparada e uma alma, um ser humano que vocês não têm nem ideia de quem é Tatiana Medeiros. Então, faço aqui esse registro com meu abraço carinhoso para ela, uma pessoa que eu admiro muito, e que Deus lhe dê muita saúde, como eu disse hoje, e muitos anos de vida, para ela e para todos os seus, para suas filhas, para os seus filhos todos. São 6h18. Vocês estão sabendo, né, o que aconteceu agora à tarde no Afeganistão? Sim, Paulo Roberto, mas o que é que eu tenho a ver aqui com o Afeganistão? Meus amigos, o que aquele povo ali está sofrendo, a humanidade toda tem a ver. Porque eu fico imaginando, sabe o quê? É um de nós numa situação daquela. O povo morrendo de sede, morrendo de fome, querendo fugir daquele regime de tirania que foi implantado agora lá no Afeganistão. E nessa loucura de tentar fugir, meu amigo Emanuel Irmã está dizendo aqui que também admira muito a doutora Tatiana. A primeira mulher ortopedista de Campina Grande foi Tatiana. Eu hoje acredito que tenha mais mulheres nessa área da ortopedia. Mas ela foi a primeira. Ela, quando chegou para fazer residência médica lá em Brasília, foi no HFA, acho que foi no Hospital das Forças Armadas, e também lá no Sara Kubitschek. Todo mundo se admirou. Só tem homem ortopedista, e chegou agora uma moça da Paraíba e tal, e Tatiana foi lá e foi primeira colocada. É uma danada. É uma danada. Uma mulher, entendeu? Nota 1000. É aquela ali. Sim, mas o que eu dizia é o seguinte, é que esse povo querendo fugir, escapar da tirania, porque o que os afegãos vão sofrer a partir de agora, com a volta dos talibãs ao poder, é uma coisa que, contando, talvez as pessoas não acreditem. Aí hoje, nesse sofrimento todo, nessa agonia, tem gente que está ali há uma semana, bebendo lama, tem um fosso desse que tem no Estádio Amigão, ao redor do gramado. Um fosso lá com água podre de esgoto. Esse povo está com água nas coxas, do joelho para cima, fazendo suas necessidades ali, sem comer, sem dormir. Aí hoje chegam os terroristas, jogam bombas, cometem um atentado. Já há confirmação de pelo menos 80 mortos. Entre esses 80 mortos, pelo menos 12 militares americanos, 12 fuzileiros navais, além de outras pessoas norte-americanas, civis, que trabalhavam lá no Afeganistão, nos consulados, nas embaixadas e em outras instalações militares no território afegão. Vejam que loucura. Agora, tudo isso por quê? Eu estou, desde o começo da tarde, desde que cheguei lá na conversa que tive com a doutora Tatiana, acompanhando as agências de notícias internacionais e as redes de televisão por assinatura também aqui do Brasil, especialmente CNN e Globo News, além da Band News. E o que todos os analistas estão dizendo, Marcos Soares, é que o culpado por isso é o Joe Biden, o novo presidente norte-americano. Um homem que, como já foi dito por alguns, eu mesmo disse aqui nesse programa, meu amigo Alain, que é lá de Anatólia Seguros, está me ouvindo também, boa noite. Um homem que a gente olha assim na televisão, pode ser gente muito boa, pode ser um homem extremamente bem intencionado, mas para mim, pelo menos, a imagem dele passa a ideia de que é um homem que não sabe onde está, demente. E ninguém fica demente porque quer. Eu não estou aqui censurando o fato dele ter demência, falta de atitude,
alguma coisa assim. Mas eu quero dizer é que escolheram mal. Se não queriam Donald Trump, continuando como presidente dos Estados Unidos, botassem alguém preparado, uma pessoa preparada, uma pessoa com os reflexos perfeitos, que soubesse a realidade do mundo qual é. Aí botaram um homem que já tropeçou na escada do avião. Aí dizem os assessores, a gente lê isso todo dia, eu vejo nas notícias, não sabe que dia é. Parece aquele meu colega de rádio, trabalhou comigo, ele chegava 9h30 da manhã, aí eu olhava assim para cima e dizia: colega, que dia é hoje? Não sabia o dia, fumando, soprando fumaça para cima. Tem gente que é assim, né? Então o presidente americano atual parece ser desse jeito. Aí disse que mandou, tira as tropas de lá, tira, manda os meninos para casa, tira os fuzileiros navais. Eu garanto que vocês todos há muito tempo não ouviam falar no Afeganistão. A gente tinha esquecido. Como esqueceram agora temporariamente a Síria. Você não ouve mais falar na Síria. Você não ouve falar no país lá do Muammar Gaddafi, a Líbia. Acalmou. Aí quando vamos tirar as tropas, tira. Aí os talibãs disseram: agora é com a gente. Já mataram um monte de gente. Mulher, no regime deles, é um ser inferior. Mulher para sofrer a partir de menina com 10 anos de idade. Os caras estupram meninas com 10 anos de idade, forçam o que eles chamam de casamento com homens maduros, 30, 40, 50 anos. Botam as crianças, as meninas de 10 anos obrigam a fazer sexo com vários homens ao mesmo tempo. Olha, uma loucura. Além das execuções, das mutilações, cortam as mãos das pessoas, cortam os pés, mandam apedrejar. É uma coisa medieval. E o mundo inteiro está dizendo que a culpa é desse presidente americano, que é uma rola beba, no popular. Uma rola beba. E agora parece que não tem mais jeito, porque os caras cercaram o aeroporto, os talibãs cercaram o aeroporto. Os poucos americanos que ainda estão lá, estão no aeroporto, e por saber disso, foi que eles foram lá e cometeram esse atentado. E agora mesmo eu estou vendo aqui imagens ao vivo de Washington, a presidente norte-americana. O presidente vai fazer mais um discurso. O que é que vai resolver? Essa semana ele fez uns 3 discursos. Eu acho que esse vai ser o 4. Não resolve nada. A população começa a se revoltar, a população americana, porque ele expôs os soldados a essa situação. Meninos com 18, 20 anos estavam lá, já no aeroporto, pensando em voltar para casa. Aí acontece um negócio desse. Daqui até a saída final, que está prevista para o dia 31, pode esperar que vai ter mais bomba. Aquele povo só vive disso, de jogar bomba nos outros, de cometer atentado. Inclusive alguns são suicidas. Então, minha gente, orem, rezem, peçam a Deus pela alma dessas pessoas todas. Estou vendo agora, o presidente vai chegando nesse instante para fazer o pronunciamento, tirou a máscara, ele está andando até com dificuldade, lento demais, engomando, como diz um amigo meu, arrastando os pés. Nada contra quem fica velho, porque todos nós, espero, vamos ficar, mas eu estou dizendo que para determinadas funções você não pode botar qualquer pessoa. Você vai botar para ser estivador no Porto de Cabedelo um cara com 80 anos? Não tem condição. Então, cada um na sua, no seu tempo. Deve ser assim. Mas ele começou a falar agora, deixa lá. Então, peçam a Deus pelas almas dessas pessoas e meditem um pouco, reflitam, pensem do que é que o ser humano é capaz. E Marcos Soares, rola beba é bom demais. Olha, tem alguns termos que Juarez Amaral é quem usava, né, para esse tipo de situação assim. Rola beba, pomba lesa, não tem as expressões que são bem nossas aqui do Nordeste, né? Então tem gente que é assim mesmo. Pomba lesa e rola beba, né, Carlos do Pastel? Fique imaginando no sofrimento desse povo, meu amigo Antônio Andrade, professor Antônio, que é o dono do Colégio Autêntico e é o presidente da Associação Comercial de Campina Grande, também está me ouvindo agora. Que Deus nos afaste de uma situação daquela, de tirania, de abuso, de lei do cão.
Aqui no Brasil, minha gente, quando nós começamos a pensar que o clima está se acalmando, aí vem uma outra declaração que, em vez de água, joga gasolina na fogueira. Porque vejam só, ontem, 25 de agosto, dia do soldado, o presidente do Brasil não falou na solenidade lá em Brasília. Acho que foi no QG do Exército. Não houve desfile, como vocês sabem, apenas uma formatura lá, o registro, o discurso do comandante da Força, o general Paulo Sérgio, e o presidente não falou. Foi a primeira vez, desde que tomou posse, que o presidente Jair Bolsonaro não usou a palavra numa solenidade militar. Todo mundo esperava que ele falasse ontem, inclusive eu. Primeiro por ser o presidente da República, o comandante em chefe das Forças Armadas. Depois por ser um militar. Bolsonaro é um militar da reserva do Exército Brasileiro. Ele não falou. E eu, como outras pessoas, interpretei esse gesto dele de não fazer uso da palavra como assim, minha gente, eu vou pisar aqui, Josa da delegacia, eu vou pisar aqui no freio, eu vou debrear um pouquinho, vou puxar o freio de mão para ver se acalma esse clima aqui em Brasília. Porque qualquer coisa que ele dissesse ontem poderia ser mal interpretada com os adversários na política e na imprensa, dizendo que ele estaria querendo isso, querendo aquilo, desvirtuando talvez o seu discurso. Tudo bem. Aí quando é hoje 26, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, que aparenta até ser um cidadão moderado, né, em determinados momentos e tal, ele deu uma declaração que, de certa forma, insufla o pessoal do Palácio do Planalto. Foi o que ele disse, voltou a falar em ditadura. E todo mundo sabe que os militares e o presidente da República não ficam muito felizes quando o pessoal diz que teve uma ditadura no Brasil. É o pensamento deles. Uns pensam de um jeito, dizem que houve, outros pensam de outra forma, dizem que não houve, que o Brasil na realidade não sabe o que é uma ditadura. Isso é o pensamento de cada um, que eu não vou entrar nessa discussão aqui. Aliás, hoje um amigo querido conversava comigo pela internet, enquanto eu esperava para conversar com a doutora Tatiana, trocando mensagens com um, com outro ali, passando o tempo. Aí o amigo disse assim: você é direitista comigo? É esquerdista? É lulista ou é bolsonarista? Usou essas 4 expressões. Aí eu disse: amigo velho, eu sou jornalista. Só o final é que é do mesmo jeito, lista. Eu sou jornalista. Então a mim, no meu trabalho, não interessa se a notícia... Eu quero dar notícia boa em relação a todo mundo. Mas infelizmente, pelo meu mistério, pela minha atividade, pela minha profissão, eu sou obrigado muitas vezes a dar notícias ruins de pessoas queridas. Quantas vezes eu já fiz isso? Não me interessa se a notícia é boa em relação a Bolsonaro ou em relação a Lula. Entendeu? Eu vou passar a notícia do mesmo jeito. É fato? É. Inventar aqui eu não vou. Agora, se é fato, vai ser divulgado. Então, eu respeito quem acha que houve ditadura no Brasil, e eu respeito também quem acha e quem diz que não houve. A opinião de cada um. Não vou jamais querer mudar a sua opinião. A mesma coisa em relação ao negócio de religião. Eu tenho amigos que são espíritas, umbandistas, evangélicos, católicos, ateus. E eu nunca, jamais, em tempo algum, pode perguntar a todos eles, tentei influenciar a mudar de opinião de religião. Não, senhor. E até na TV Borborema, uma estátua de madeira de São Brás, que é o protetor dos locutores, né? São Brás é o protetor da garganta e tal. Aí eu dizia lá aos colegas, olha, e tinha um lá que todo dia, quando chegava, rezava lá na estátua de São Brás, e os outros ficavam rindo e fazendo gozação, e chacota, e brincando. Eu digo: não, senhor, respeite a fé dele. Se ele acha que deve rezar perto daquela estátua, se ajoelhar, qualquer coisa, deixa fazer. Respeite. Nunca. As brigas por conta de religião acontecem porque um quer forçar o outro a pensar como ele, a mudar teu mesmo. Não, li isso aqui na Bíblia, achei que é isso. Aí o outro diz: não, eu entendi assim. Aí começa a briga. Você entendeu assim? Continua entendendo, vai embora.
seja feliz. Mesma coisa eu. Então, o que eu disse ao amigo foi o seguinte, eu digo, olha, eu tenho os meus pensamentos, as minhas preferências, como todos vocês, escolho meus candidatos, gosto de uns mais, de outros talvez menos, agora na hora do trabalho não. Não venha com esse negócio, rapaz, essa notícia aqui é ruim sobre fulano, eu não vou dar, meu amigo, peraí, se ele fez alguma coisa errada, o problema não é meu. Eu tenho a obrigação profissional de divulgar o fato, a notícia. Então, é desse jeito. Sim, mas o que foi que disse Luiz Fux hoje que você está dizendo que ele botou lenha na fogueira? Olha só. Ele disse, hoje, quinta-feira, que ameaças, olha só, ameaças de ditadura sectária, destoando dos esforços de políticos e até mesmo membros do Supremo para reduzir a animosidade entre o Executivo e o Judiciário. Um pronunciamento assim, né? Foi um evento de investidores. Hoje, um dia depois, o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, elogiar publicamente a democracia, as liberdades e as instituições democráticas. O ministro voltou a falar em ditadura, dizendo que o pedido de impeachment de um ministro do Supremo é um remédio extremo. Aí agora eu vou para o outro lado. E um pedido de impeachment do presidente da República também não é não? O que vale para lá não vale para cá não? É a minha interpretação. Ao contrário da alegação de Luiz Fux, o jurista, viu, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, reconheceu a inconsistência do pedido de impeachment do ministro, afinal negado, mas disse que o presidente da República tinha direito à iniciativa como qualquer cidadão. O problema do brasileiro é o seguinte, ele acha que pode tudo e os outros não podem nada. Não é possível no país que decisões judiciais sejam criminalizadas. Aqueles que não aceitem decisões judiciais devem se utilizar dos recursos próprios, das vias próprias, jurisdicionais, e não do impeachment, porque o impeachment tem, digamos assim, uma roupagem de ameaça, de cassação de um juiz por suas opiniões, disse Fux. O impeachment é um remédio extremo, disse o presidente do Supremo. Entenderam o que ele disse? Aliás, eu vou sugerir uma coisa aqui para vocês que são curiosos, como eu. Vocês que acompanham assim e tal, que às vezes têm uma opinião já formada sobre determinado fato, muitas vezes por desconhecimento da situação. Ouviu de alguém e começa a dizer, sem se aprofundar. Procurem aí no Google, botem assim, discurso de posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo. Coloquem. Ouçam o discurso que ele fez quando da sua posse. E vejam se é o que está acontecendo hoje. Luiz Fux defendeu as decisões recentes do ministro colega Alexandre de Moraes, que foram tomadas, meus amigos e minhas amigas, mesmo sem manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, como, por exemplo, a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro. Eu sou curioso. Eu li, procurem também aí, se tiver interesse, irmã, procurem aí o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Se você colocar no Google, artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, você vai ler o que é que diz lá e vai concluir se foi feito o que diz nesse artigo ou não. Aí eu faço uma outra pergunta, meu amigo Sérgio Oliveira, advogado, Genilson Rocha também, boa noite, Jânio Raposo. Uma outra pergunta, o que é que vale mais no Brasil ou em qualquer país? É a Constituição ou é o regimento interno de qualquer outro órgão, qualquer outra instituição, qualquer outra corporação? Hein? O que é que vale mais? Qual é a lei maior de um país? Perguntazinha. Se um cidadão anuncia que já está montando uma operação para invadir o Supremo Tribunal Federal, nós vamos esperar essa invasão? Disse o presidente, perguntando. Não, nós temos que agir imediatamente e posteriormente é que se envia para o Ministério Público, como ocorreu com o inquérito das fake news.
As falas foram dadas, como eu disse há pouco, durante um evento organizado por uma casa de investimentos. Luiz Fux participou de um painel com o título Democracia e Segurança Jurídica, Caminhos para o Desenvolvimento. Foi hoje de manhã. Vejam só, quando qualquer ministro de qualquer corte superior no mundo, ele diz assim: se você estiver insatisfeito, recorra às vias normais. Meu amigo, quando se trata de Corte Suprema, não tem mais para quem apelar. E se a Corte Suprema estiver errada, pergunto eu, ela pode errar, porque ela é feita de seres humanos. E aquela sua decisão é terminativa. Antes, aqui no Brasil, o que era que a gente dizia? Rapaz, depois dessa decisão agora, você tem que apelar ao Papa. O Papa disse o que disse no Brasil, que o brasileiro não tinha mais jeito, porque aqui era muita cachaça e pouca oração. A maior verdade que ele disse na vida. A maior verdade. Pode achar ruim, porque é Argentina, isso e aquilo, mas nunca vi o sujeito abrir a boca para dizer uma verdade tão verdadeira, tão grande como foi aquela declaração do Papa. Então, quando nós temos hoje uma decisão do Supremo, você nem pode mais dizer que vai recorrer ao Papa. Daí porque as Supremas Cortes, no mundo todo, elas precisam cumprir rigorosamente o que está na Constituição, sem mudar nada, sem mudar uma vírgula. Quando muda, pode ferrar alguém, pode, entre aspas, matar alguém, e não tem mais para quem recorrer. Eis o problema. Nem o judiciário pode ultrapassar as barreiras, nem o legislativo e nem o executivo. Aquela história de cada um no seu quadrado, que foi dita recentemente também pelo senhor presidente da República. Olha, como dizia minha avó, foi-se o tempo, minha avó dizia assim, foi-se o tempo em que você era desinformado por falta de condições de se informar. Hoje não é informado quem não quer. Se você quiser ser um sujeito ignorante, estúpido, desinformado mesmo, viver no mundo da lua, é uma questão sua. Agora, se você disser assim, rapaz, eu quero ser uma pessoa bem informada, há os meios, existem os meios para isso. Eu, quando era criança, me recordo, ainda vendendo jornal, eu pedi à minha mãe, que eu era menor de idade, mamãe, vai lá em... Eu lembro como hoje o nome da loja, e vou dizer mais a vocês onde era. Uma loja chamada Kenelux. Era ali no começo da rua João Pessoa, perto de J. Epaminondas Braga, bicicleta. Mamãe foi lá comprar um rádio para mim, a prestação, e eu pagando a maior agonia do mundo para pagar esse rádio, que era exatamente porque eu já tinha vontade de viver ouvindo notícia. Aí sintonizava de noite na Rádio Globo, na Rádio Sociedade da Bahia, virando o rádio de um lado para o outro, puxando a antena nas ondas curtas. O sinal fugia, rapaz. Quando ia no melhor da notícia, aí fugia. O seu redator-chefe, meia-noite na Rádio Globo, e eu acordado ouvindo tudo aquilo. A maior dificuldade, hoje você tem som estéreo, claro e forte aí na palma da sua mão. Muitos de vocês agora estão me escutando com o celular. Aumenta o volume, baixa o volume, não é assim? Som bacana, tal, ouvindo. Então não se informa quem não quer. Existem ótimos programas de rádio nesse país, ainda, apesar de tudo. A maioria não vale nada. A maioria dos programas de rádio hoje no Brasil, em vez de informar você e a mim, desinforma. Agora, ainda restam programas bons. Escolha os bons programas para ouvir. Esquece esse negócio de ideologia, não, eu quero saber se o locutor é de esquerda ou de direita, não. Eu quero saber se ele dá a notícia certa. Isso é o que interessa para mim. Deu a informação correta, a interpretação vai ser do ouvinte. Vai ser minha, vai ser sua. Deve ser desse jeito. Agora, não se paute, não siga as orientações, o caminho de quem seja mais desinformado do que você. Não adianta. Professor e aluno, não é assim? O que é que a gente pensa na teoria? O professor tem que saber mais do que o aluno. Para que é que o aluno vai para ali? Para aprender com quem sabe o que ele não sabe. Não é assim? Muitas vezes o aluno sabe muito mais sobre um outro assunto, mas não sabe sobre aquele tema da aula que o professor está ministrando. Então a gente vai para uma sala de aula para quê? Para aprender. Na comunicação é mais ou menos do mesmo jeito. Eu, Paulo Roberto Marcos Farias,
Eu escuto programa de rádio para aprender. E todo dia eu aprendo. E quando eu começo a ouvir um colega de rádio, que eu percebo que ele é despreparado, que ele não sabe daquele assunto, porque eu já sei, eu mudo de estação. Eu vou escutar um cara que não sabe, que está informando errado. Hoje de manhã, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês devem ter ouvido aí que 216 cidades da Paraíba terão aumento de energia, acredito que agora a partir de 1º de setembro. Aumento da tarifa de energia, não é aumento de energia. Aí o cara deu a notícia aqui em Campina Grande, hoje de manhã, numa rádio daqui. Aí foi logo dizendo assim: atenção, campinense, prepara o bolso que a energia vai subir de preço. Quer dizer, o infeliz não sabe que a Energisa Paraíba é uma e a Energisa Borborema é outra. A Energisa Borborema é a que comprou a Selby. Então são 7 cidades aqui, 7, Campina e mais 6. Essas têm um aumento numa época diferente dessas outras 216 que são da Energisa Paraíba. E o cara não sabe disso. É obrigação do locutor de rádio saber, porque ele vive aqui, ele estuda isso, todo ano ele dá essa informação, aí não sabe. Quer dizer, passa uma coisa errada para o povo. Campina Grande, Lagoa Seca, Boa Vista, acho que Fagundes, Puxinanã, por aqui. Não tem aumento agora, porque o aumento é numa outra data. Aí eu vou escutar um programa desse e eu mudo logo. Dá vontade de quebrar o rádio, mas eu não quebro porque o rádio não tem culpa. Mas aquele programa eu não escuto mais. É um cara despreparado. Imprensa, jornalismo, é para quem tem vocação, para quem se prepara. Por que foi que eu procurei hoje a doutora Tatiana Medeiros, ortopedista? Porque é uma pessoa preparada. Eu vou procurar alguém que tem fama de despreparado? Que vive alejando as pessoas, em vez de curar, causa problema? Não vou. Porque em todas as profissões tem os profissionais que são preparados e tem os que não são. Entenderam? Então, minha gente, pense nisso também, você, meu amigo. Pense. Se informe, procure se informar. Você não perde nada com isso, você ganha. São 18 horas e 44 minutos na Paraíba. Ontem passou o sono, acho que depois do jogo do Flamengo, eu dei um cochilo assim de uns 40 minutos, aí um dos cães latiu e eu despertei e fiquei sem sono. Aí eu fui escutar alguns programas desses aqui para ver as falhas que cometo, e tentar corrigir, etc e tal. E no silêncio da madrugada, como diz uma canção, é onde eu penso mais, eu raciocino mais. A mente está mais aberta, não tem barulho de qualidade nenhuma. Essas coisas acontecem. Aí de madrugada chegou uma mensagem no celular. Eu disse, vou olhar aqui. O celular dá uma vibrada, né? Porque meu celular não faz barulho de qualidade nenhuma. Nem tocando, nem com mensagem, só a vibração. Aí eu vi que vibrou, olhei lá, tem uma mensagem de um ouvinte. Ele botou assim mais ou menos, eu sei que essa hora você está dormindo, mas quando acordar vai ver minha mensagem e tal, e eu li. Ele disse, o governador João Azevedo, olha só a pergunta, vai também dispensar as multas dos donos de motos, porque tem aí essa informação de que está dispensando IPVA, taxa de licenciamento, de bombeiro, de 2016 até 2020. Aí eu respondi, amigo velho, multa não tem como perdoar multa, dispensar multa, se você comete uma infração. Porque se qualquer governo, não é só o de João Azevedo, qualquer governo municipal, estadual ou federal, começar a perdoar as multas, você vai continuar cometendo infração. Você e qualquer pessoa. Então, a lei já foi aprovada na Assembleia, enviada pelo Poder Executivo, dispensando o quê? Taxa de bombeiro, IPVA e licenciamento. 16, 17, 18, 19 e 20. Olha só, 5 anos de perdão. Qual é a condição? É você pagar o desse ano. Pague o desse ano. Meu amigo Wilson Siqueira. Às vezes, viu, Wilson, nessas horas assim, aí a gente se inspira, né? Então veja só, pague o desse ano, você tem o perdão dos outros 5 anos. Agora, se você, em cima dessa danada dessa moto, cruzou o sinal vermelho, subiu em canteiro, passou em velocidade acima da permitida, tudo isso você vai ter que pagar. Ah, assim não vale não. Como não? Se foi você que cometeu a infração. Entendeu? O povo quer demais.
Eu sei que muita gente não vai regularizar. Por quê? Porque o débito de multa, às vezes, só de multa, é maior do que o valor da moto. Aí, tchau, perdeu. E vai perder mais, porque esse povo é o seguinte: não, eu estou devendo tanto de multa, é melhor comprar outra moto. Aí compra outra moto, começa tudo de novo. A cometer infração de trânsito, a não pagar o IPVA de novo. Daqui a pouco, primeira blitz fica de novo. Não fale mal do governo, porque se eu for governador amanhã, se Erivan for governador, Wilson Siqueira, Dr. Gildo Lima do Nascimento, vai ser do mesmo jeito. Existe uma legislação que precisa ser cumprida. Agora, o brasileiro, dessas gerações todas às quais eu me refiro aqui, quer fazer tudo do jeito que não é para fazer. Tem que ter uma punição, tem que ter uma penalidade, qualquer que seja ela. Não fico feliz com nada de ruim para ninguém. Vocês sabem disso. Agora, quando eu saio da tarde, eu saí daqui, fui resolver o negócio lá no centro, tinha a mesma blitz lá em frente ao cartório de Evandro Cunha Lima, ali na Vidal do Negreiros, perto da maçonaria. Eu sei que tem a blitz, eu já vou baixando o vidro, parei, falo com o pessoal, todo mundo me conhece e tal. Já olhei e contei 6 motos já em cima do caminhão da polícia. Estava lá o guincho da PM. E mais uns 3 automóveis. Eu vou ter pena desse povo, mas não vou de jeito nenhum. Porque você, quando comprar um danado de um veículo, ou de 2 rodas, ou de 4, você tem que saber que tem que pagar todo ano aquelas taxas. Ah, eu não posso pagar. Então você não compra o carro nem a moto. Comprando, sabe que vai ter que pagar. Ah, comprei uma casa, comprei um apartamento, maravilha, casa própria, vai ter que pagar o IPTU todo ano. Se você não pagar, vai para a dívida ativa e você pode perder aquele imóvel. Ele pode ir para leilão para pagar o seu débito lá. Seu nome, seu CPF fica sujo pro resto da vida. Se você for vender um dia aquela casa, tem que zerar, quitar tudo. Então essas coisas o povo tem que saber. Não ensinam mais isso nas escolas, não. Educação financeira, direito tributário, não. Pelo menos o básico. Hein, doutor Sérgio Oliveira? Será que não tem aula mais disso? Meu filho, papai tem que pagar o IPTU, papai tem que pagar o IPVA. Não paga a escola do menino, não paga a matrícula. Essas coisas são básicas. A gente tem que... Eu sei desde menino. E o brasileiro não quer cumprir as obrigações. Agora, quando diz assim, olha, o governo vai liberar o fundo de garantia. Aí saltam de lá que nunca trabalhou. Vou buscar o meu fundo. Você vai tomar, porque você vai perder a manhã todinha. E quando chegar na caixa vai dar um escândalo, como já houve caso aqui em Campinas, para no final a mocinha ou o rapazinho da caixa dizer, meu filho, você nunca trabalhou na vida e você quer ter fundo de garantia? Tira o time. Que história foi essa que o ministro Paulo Guedes disse que não adianta ficar sentado chorando, que tenha que pagar mesmo o preço das coisas? É uma declaração assim, como é que eu diria, fora do contexto da política. Ou como dizem os estudiosos aí, é politicamente incorreto você dizer isso. Todo mundo sabe que aumentou, ou paga ou não tem. Agora, e quem não pode pagar? Uma autoridade dizer isso é uma coisa que transparece a ideia de que não está nem aí para o povo, né? Você pode até pensar e sabe que é assim, mas não deve dizer. Mas Bolsonaro diz, Paulo Guedes disse. Ele disse hoje que qual é o problema da energia elétrica ficar mais cara por conta da crise hídrica. Mas agora à tarde ele já deu uma entrevista e disse que isso foi tirada de um outro contexto, pegaram só a frase e tal. O ministro disse que a tal da bandeira tarifária, que é, para você entender, aquela sobretaxa na conta de luz por falta de chuva, vai voltar a subir. Embora essa seja formalmente uma decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e ele disse que não adianta ficar sentado choramingando. Não vai ter jeito, tem que pagar, senão corta. Em audiência pública no Senado, o ministro criticou a imprensa e disse que há uma antecipação da campanha política. Hoje, como sempre, as narrativas são sempre fora do contexto. É o que eu disse. Nós temos um problema. E daí? E daí? Como é que nós vamos fazer agora?
Aí na mesma hora, disse ele, tem uma primeira página de jornal dizendo: ministro desconsidera a crise hídrica, como se ele não tivesse preocupado. Ele disse que a imprensa tira completamente de contexto tudo o que ele diz. Tem isso, é verdade. Agora, o ministro tem que pensar, medir as palavras antes de pronunciar. Do mesmo jeito o presidente da República, né? Bandeira tarifária subiu hoje, ia subir até mais um pouco por um breve período de tempo, mas eu sugeri moderação, disse o ministro. Sobe um pouco, fica mais tempo, porque nós precisamos repor os reservatórios. O Brasil precisa voltar a pensar em novas fontes energéticas e não só na água. O Dr. Gildo Lima do Nascimento também passava ontem uns orçamentos sobre a história da implantação de energia solar, de placas de captação para geração da energia solar. Aqui na Paraíba, pelo menos, o governador João Azevedo disse que enquanto ele for governador não vai tarifar ninguém que gere sua própria energia. É porque também a coisa sai distorcida. Daí porque a gente precisa se informar. O que é que o governo faz? Presta atenção. Isso na Europa, minha gente, em outros países por aí desenvolvidos do mundo, isso acontece há 20, 30 anos. Você gera sua energia, botou as placas lá no seu telhado, gera energia. Usando uma linguagem assim, bem popular, para todo mundo entender. Digamos que você consuma 200 kWh por mês, 200. Aí você gerou 500. Quando essas placas são instaladas, tem lá um equipamento que ele mede o que foi gerado, mede o que você consome e joga o excedente para a rede, no caso aqui nosso, da Energisa. É desse jeito. Então, digamos que eu consumi 200, mas as minhas placas lá em cima geraram 500. Então, sobraram quantos? 300. Ou seja, eu joguei 300 kW na rede da Energisa. E a Energisa vai me pagar por isso, porque eu vendi para ela. Aí o que foi que o governador João Azevedo disse? Que esses 300 que foram para a rede da Energisa, ela vai ter que recolher os mesmos impostos que recolhe. Porque ela vendeu para alguém. E quando ela vende, tem que gerar o ICMS para o Estado. Ou seja, pelas palavras do governador, ele deu entrevista semana passada sobre isso, eu entendi o seguinte: você que gerou aqui na sua casa não vai pagar imposto. Agora, o que for vendido, aí tem que pagar o imposto. Gerou, consumiu, não paga imposto, porque você já gastou, instalou as placas, investiu e tal. Agora, vendeu para a Energisa vai lhe pagar, tem que pagar o imposto. E ela vai vender para alguém que também vai ter que pagar o imposto. Então, aí disseram: não, olha, o governador quer cobrar imposto de quem gerar a energia. Não é do que você gerou e consumiu, é do que você gerou e vendeu. Um negócio, como outro qualquer. Para ficar claro apenas e tirar essa distorção que foi espalhada, talvez por desinformação mesmo. É aquilo que eu digo: o povo não se informa. Aí chega e solta assim o balão para ver como é que fica. 18h55, faltando 5 para as 7. Então a gente faz uma pausazinha e volta já já com a parte final do Cidade em Revista e muitas perguntas que tem aqui dos meus queridos amigos ouvintes. Sua beleza e sua autoestima são essenciais. Seguindo os protocolos de prevenção contra a Covid-19, todas as unidades Onildo Alt Coiffure estão prontas para cuidar de você com credibilidade de quem está há mais de 30 anos no mercado. Onildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na rua Américo Braga, número 29, São José, no Complexo Heron Marinho e no Partage Shopping. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 98198-4495. 98198-4495. Em Campina Grande você pode saborear pamonha e canjica em qualquer época do ano. A Casa da Edith continua com a sua cozinha regional em pleno funcionamento. Faz pamonha e canjica sob encomenda e também bolos de milho, de macaxeira e pé de moleque. As filhas da dona Edith lhe atendem na Travessa Pedro Aragão 155, bairro do Catolé, próximo ao Recanto Alegre. Os telefones 3331-23621 e 99678-2298. Fale com Cristina. Casa da Edith. Pamonha, canjica e bolo pé de moleque o ano inteiro. 99678-2298. Aproveite as ofertas da semana do Ideal. Cápsulas 3 corações R$16,99 e no Clube Cliente Ideal R$11,99. Creme de leite Nestlé de R$3,59 por R$2,79. Filé camarão de R$32,99 por R$26,99. Fralda Turbo Spamis Mega de R$35,90 por R$29,90. Amaciante Monbiju R$9,90. Levando 2, a segunda unidade sai por R$4,95. Ideal Supermercados é da nossa terra. As notícias mais importantes você acompanha todo dia no blog camisa10.net.br. Notícias nacionais e internacionais, a política, a economia e o cotidiano. Acesse camisa10.net.br. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. O pastel do Guri é o mais gostoso da cidade. Pastéis de vários sabores, empadas e coxinhas com a higiene e a qualidade que você exige. Pastel do Guri, o antigo pastel do Baixinho. É na rua Aprígio Nepomuceno, Jardim Paulistano. Pastel do Guri. Funciona a partir das 18 horas. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Os supermercados Ideal tem 3 lojas para melhor servir a você. Na Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, em frente ao Hospital Antônio Targino, na Feira da Prata, na Rua Duque de Caxias e o Lojão do Ponto de 100 Réis. Supermercados Ideal, economia total. 19 horas em ponto, 7 horas na Paraíba. Jarbas Ferreira, boa noite, muito obrigado pela audiência. Perguntas de ouvintes aqui, uma delas diz: por que acontece o que vocês do rádio e da televisão chamam de delay? Olha, delay é o retardo, é o tempo que passa entre você falar e ouvir. Uma linguagem assim, que todo mundo entenda, compreenda. E por que isso acontece? Eu estou falando aqui, no Catolé, no meu escritório. Essa minha voz, quando eu falo, ela entra numa mesa de som,
vai para um computador, o computador joga lá para São Paulo joga para um servidor nos Estados Unidos, aí isso volta para entrar na operadora de internet que você está usando, que pode ser Oi, BrisaNet, Claro, Vivo, qualquer uma dessas aí. Cada uma dessas utiliza um sistema diferente. Um é fibra ótica, outro não é. Você pode estar ouvindo no celular, usando os dados móveis ou usando Wi-Fi. Tudo isso vai ter influência na demora entre a palavra sair da minha boca e chegar ao seu celular. Na televisão, vocês todos já devem ter percebido que muitas vezes o apresentador, qualquer um deles, William Bonner, Datena, vamos chamar de tal cidade ou de tal país, vamos agora a Nova York, onde está o repórter Jorge Pontual. Aí você fica olhando a cara de quem chamou e a cara de quem vai falar de lá. Demora às vezes 15, 20 segundos para o cara falar. Por quê? Aquela voz que saiu daqui não chegou lá ainda. Aí daqui a pouco a pessoa escuta, aí vai e responde. Isso chama-se delay, é a linguagem técnica. Então vai variar de acordo com o equipamento que eu estou usando aqui, o que você está usando aí para me escutar e também do sistema que está sendo usado para fazer essa voz trafegar por tudo isso até chegar a você. Mas por que no rádio não acontecia? O rádio era linha física, é diferente. Você estava no amigão, o radinho aqui encostado no ouvido, e eu lá em cima na cabine narrando um jogo. Na hora que eu dizia alô, você escutava lá o alô no mesmo instante. Por quê? A voz ia por um fio, saía do amigão nessa linha telefônica, chegava lá no estúdio da rádio, no centro, aí jogava na torre da rádio e a torre da rádio espalhava no ar, pela frequência que você estava sintonizando no rádio. Aí era instantâneo. Hoje as linhas físicas praticamente sumiram. Então é tudo Wi-Fi, satélite, entendeu? Ondas magnéticas, sistemas e etc e tal. É mais ou menos isso, acredito que deu para que as pessoas entendam. Isso não vai mudar. Dizem que não sei. O que é que tem mais aqui? Paulo Roberto, Romero Rodrigues esteve hoje na Câmara Municipal de Campina Grande. Olha, Romero foi vereador, Romero foi presidente da Câmara, então ali é a casa dele. É a casa do povo e é muito mais a casa de quem foi vereador, de quem presidiu o Poder Legislativo Municipal. Romero, como a gente diz, está correndo o trecho. O que é isso? Tentando se viabilizar para 2022. Ele é presidente de um partido, ele tem o comando de uma legenda, a sua candidatura é uma candidatura que é irreversível, ele próprio diz isso, e ele está granjeando apoios, conversando com lideranças políticas, com pessoas que têm mandato ou não, tentando viabilizar a sua candidatura. O governador João Azevedo é o candidato natural, né, à reeleição, também está na dele. Agora, o poder de articulação de cada um é que vai definir os apoios que essas pessoas todas terão. Mas só teremos candidaturas de Romero e de João Azevedo? Não. Eu acredito que nós teremos umas 4 candidaturas ao Palácio da Redenção no ano que vem. Tudo indica que o MDB vai ter um candidato, e se tiver um candidato é o senador veneziano Vital do Rego. É o que dizem, faz tempo que eu não converso com o veneziano. Pode ser Ana Cláudia, esposa dele, candidata a vice de João Azevedo, é uma possibilidade. Outros nomes que você nem ouve falar hoje para a candidatura podem surgir. Tem tempo. Então, esse pessoal todo está se articulando, os grupos todos, os atores políticos todos, para a eleição do ano que vem. Uma coisa a gente pode dizer: quem cochilar, perde o cachimbo. Cochilou, o cachimbo cai. Na política é assim. Então, quem tiver maior poder de articulação, conhecer melhor essa engenharia da política toda e puder somar mais, para se ter vitória política é preciso somar. Quando você começa a dividir e subtrair, complicou. Você tem que somar e multiplicar. 2 operações você faz e 2 você rejeita. Aí sim. Sim, mas pergunta aqui o ouvinte: quem é o candidato de Lula? E eu pergunto a você: quem é o de Bolsonaro? Então, ninguém sabe ainda, porque Lula diz que conversa com todo mundo. Lula diz que é amigo de todo mundo. E muita gente na Paraíba quer ter o ex-presidente no seu palanque.
Do jeito que muita gente também quer ter a presença do presidente Jair Bolsonaro em seu palanque. Então nada está definido, todas essas movimentações são normais, e cada um vai se articulando do seu jeito. Uns vão acertar, outros vão errar. A propósito, toda a época de eleição geral, que a gente chama, né? Geral porque vai de presidente da República até deputado estadual. O que é que a gente faz? Eu, Araújo Neto, deputado Carlos Dunga e outros amigos que se reúnem, a gente faz assim uma espécie de um bolão e assim, dos 12 deputados federais, quais os que vão se reeleger? Aí a gente bota lá fulano, para ver no fim quem acertou mais. Não é nada de dinheiro, nada disso, apenas para dar risada e pagar uma rodada de café e tal. E essa bolsa de apostas, entre aspas, já começou. A gente já começou a colocar os nomes dos 12 e cada um vai dizendo dos 12, né, Araújo Neto? Quem se reelege e quem o povo manda de volta para casa. Bacana. O que mais aqui? O Supremo manteve a autonomia do Banco Central? Pergunta o ouvinte. Sim. O Supremo atualmente está com 10 ministros. Como vocês sabem, Marco Aurélio Melo se aposentou e nem houve ainda a sabatina do André Mendonça que o presidente Bolsonaro indicou para a vaga do Marco Aurélio. Então tem número par. Foram 8 votos pela manutenção da autonomia e 2 votos contrários. Agora veja você como está o Brasil. Quem foi que provocou o Supremo sobre isso? Partido pequeno que não tem voto e que é derrotado lá no Congresso. Eu não tenho contado isso aqui todos os dias a vocês. Os assuntos são discutidos, aquele tema é botado em votação, quem tem mais voto ganha, aí os que perdem correm para o Supremo. Quer dizer, o Congresso aprovou a autonomia do Banco Central. Aí partido A, partido B ou partido C, inconformado porque perdeu a votação, corre para o Supremo para desmanchar aquilo que o Congresso fez. Essa esculhambação em que transformaram o Brasil. Tomaram uma goleada de 8-2. O Supremo, na minha modesta opinião, quando chegasse lá esse tipo de coisa, era para dizer assim, volte, resolva lá. Isso é um assunto do Congresso. Antes se dizia assim, isso é um assunto interna corporis, é matéria que diz respeito ao Parlamento, resolvam lá. Mas o ministro recebe, impedem tempo, e discussão e tudo, mas aí é uma questão deles que eu não entro no mérito de jeito nenhum. O que é que tem mais aqui? Ouvinte. Esquenta o clima para o 7 de setembro, é verdade? É. Eu continuo achando que o Brasil não será o mesmo depois de 7 de setembro. Tem movimentações nos estados, muitos policiais dizendo que vão às ruas, muitos comandantes com raiva dizendo que eles não devem ir, e outras pessoas querem punir esses policiais. Olha aqui, o promotor de justiça militar Sebastião Brasilino de Freitas, ele é do Ministério Público do Ceará, Ministério Público Militar, que tem Ministério Público do Trabalho, tem Ministério Público Federal, Estadual e tem o Militar também. Pois bem, esse cidadão encaminhou hoje uma recomendação aos comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Ceará para que adotem medidas para prevenir, perquirir e, se for o caso, fazer cessar, inclusive por meio da força, atos promovidos ou integrados por militares estaduais do Ceará no próximo dia 7 de setembro. O promotor também recomendou a instauração de procedimentos administrativos contra esses envolvidos na manifestação, tão logo eles sejam identificados. Sabe o que é que isso provoca? Mais vontade ainda desse pessoal de ir. Era melhor ficar quieto. O que é que tem mais aqui? Ouvinte, alta de preços, a gente já falou, não é mais novidade para ninguém. Romero na Câmara. O outro ouvinte diz aqui, eu posso dirigir fumando? Meu amigo, não deve. Eu acho a maior irresponsabilidade de qualquer condutor de um veículo. Em moto eu nunca vi o cara fumando numa moto, não. Pode até fumar, não vi. Mas gente dirigindo carro fumando, a gente vê toda hora. Eu acho o maior absurdo. Primeiro, se for acompanhado de alguém nesse carro, Araújo Neto, vai jogar fumaça no cabelo de todo mundo, na roupa. Outra coisa, quando dá a tragada, puxa a fumaça, as faíscas, o carro em movimento, se tiver com o vidro aberto, as faíscas vão para o banco de trás, pode bater no olho de alguém, pode provocar um incêndio, queimar o tecido do banco, queimar a roupa da pessoa. Olha, tem uma série de problemas. E quer ver outro muito grave?
É que o sujeito vai fumando e quando termina ali, que ele acha que o cigarro já não serve mais, ele joga. Aí, meu amigo, muitos lugares secos, como estão nesse nosso Brasil, a velha piola vai para o capim seco de lado da estrada, um incêndio. Além de tudo, fumar dirigindo gera multa, e multa pesada. Se alguém flagrar, se um agente de trânsito flagrar, é uma multa que vai doer no seu bolso. Questão de consciência. Fumar dentro de um carro. Mas antes o povo fumava até dentro de um avião. A gente viajava, chegava no Rio, em São Paulo, para onde fosse, podre de fumaça, de todo cabelo, roupa, impregnado. Você era obrigado a ir fumando também dentro do avião. Era o maior absurdo do mundo. Por isso não, que o Juarez Amaral fumava dentro do estúdio da Rádio Caturité. Eu tomava banho para ir fazer o jornal com ele lá, quando nós começamos o jornal lá em 85, e eu fiquei na primeira fase até 89. Todo mundo chegava cheirosinho, perfume, shampoo, tudo, sabonete. Aí o danado chegava e começava a acender cigarro, era um atrás do outro. Saía todo mundo doente de dentro do estúdio, estúdio fechado, que é obrigado a ficar fechado, aquilo abafado, todo mundo sendo obrigado a fumar também, e se impregnar de fumo, de fumaça, até que um dia ele próprio reconheceu que era um absurdo e parou de fumar. Mas era desse jeito, estúdio de rádio, de televisão, avião, carro. Quer ver outra coisa que gera multa, e muita gente não sabe? É dirigir de chinelo. Chinelo de dedo, havaiana, chinelo de couro, o que for, qualquer sandália dessa. É proibido, o Código de Trânsito veta. Mulher dirigir de salto alto, dá multa também. Mas por que? Não é tão elegante uma mulher de salto alto? Eu também acho. É que o salto alto atrapalha na hora de pisar nos pedais. Não dá apoio para pisar no freio, na embreagem, se o carro tiver no acelerador. E muitos acidentes já aconteceram que a mulher vai pisar no freio, o pé com o salto alto escorrega, vai para o acelerador, em vez de parar, o carro avança e já viu a desgraceira que vem por aí. Então é tudo uma questão de bom senso. É bom que a gente fique atento para essas coisas todas. São 19 horas e 13 minutos, 7h13. Minha amiga Geovita Maranhão, meu amigo Evandro Nogueira, Araújo Neto diz que é pré-candidato a deputado federal e o Wilson Siqueira vai fazer dobradinha com ele, sendo candidato a deputado estadual. Agora vai. Aí sim, tem aqui ainda o recado do meu amigo Germano Almeida, reclamando bastante do trecho ali da BR-230, Campinas João Pessoa, acho que nos dois sentidos, perto da entrada de Itabaiana, o asfalto danificado. Chuva, olha, a maior inimiga do asfalto é a água. E ele disse que o trabalho está demorando muito e tem gente cortando pneu e é um problema. E ali é o seguinte, meu amigo, é DENIT. DENIT, Rodovia Federal é DENIT. Não tem nada a ver com o Estado, não tem nada a ver com a Prefeitura. E não adianta a gente falar aqui, eu falo em respeito a você, aos ouvintes todos, mas ninguém do DENIT está escutando a gente aqui. E fizeram uma lei de licitação que é assim, infelizmente, atrapalha mais do que ajuda. Qualquer governo, para fazer qualquer obra, pintar um muro, tem que licitar. Licita, alguém ganha, alguém perde. O alguém que perde, ou os alguém, como diz um amigo meu, recorre, inconformado porque perdeu. Aí esse recurso vai mais 6 meses, 3 meses, 6 meses para ser julgado. É desse jeito, infelizmente. Não há quem dê jeito. É a mesma coisa dos remédios, dos medicamentos que faltam nos postos, no CDMEX, nas secretarias estaduais de saúde, municipais ou Ministério da Saúde, mesma coisa. Se você for prefeito amanhã, governador, vai ser do mesmo jeito, presidente. Ou muda a lei, ou essa bagunça vai continuar no nosso Brasil. Vamos pedir as bênçãos para todo mundo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todos nós nos sentindo abençoados. Infelizmente, eu olhando aqui para a televisão, passo para vocês a informação de que já subiu para 13 o número de militares americanos mortos nesse atentado de hoje no Afeganistão. Tem cerca de 20 militares americanos feridos, alguns em estado muito grave e alguns civis também. E o número exato de mortos já vai se aproximando de 100
100 pessoas, segundo as agências internacionais. Meus amigos, lembrem-se todos que jamais teremos outra quinta-feira, 26 de agosto de 2021, porque cada dia é único. Espero que vocês estejam aproveitando o de hoje muito bem, como eu por aqui também. É o dia número 238 do ano que está indo embora, meu amigo George Oliveira, da Sertão FM. Lembrem-se também que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Convido a todos para em seguida ficarem acompanhando as excelentes seleções musicais que são levadas ao ar pelas rádios Sertão e Camisa 10. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.